Durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, olhando para os homens, e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras destrutivas. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Crê no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma.
Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse, ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada. Ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. De maneira alguma, Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma, Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse, porém, ouvindo-o respondeu, Jesus disse, não temos, crê somente e será salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, Ele te cura. Deus, Ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus. Porque as pessoas não são curadas, meu Deus. Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível
e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, olhando para os homens, e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras
destrutiva. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse, se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Crê no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma. Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse, ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada. Ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. De maneira alguma, Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma, Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse,
Porém, ouvindo-o, respondeu, Jesus disse: não temos, crê somente e será salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, Ele te cura. Deus, Ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus. Porque as pessoas não são curadas, meu Deus. Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura.
Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhando para os homens e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras destrutivas. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Creia no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma. Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse: ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada. Ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. De maneira alguma, Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma, Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse, porém, ouvindo-o, respondeu, Jesus disse: não temas, crê somente e será salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, ele te cura. Deus, ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus. Porque as pessoas não são curadas, meu Deus. Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme,
Durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhando para os homens e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras destrutivas. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Crê no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma.
Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse, ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada. Ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. De maneira alguma, Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma, Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse, porém, ouvindo-o respondeu, Jesus disse, não temas, crê somente e será salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, Ele te cura. Deus, Ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus. Porque as pessoas não são curadas, meu Deus. Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível
e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, olhando para os homens, e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras
destrutiva. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse, se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Creia no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma. Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse, ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada. Ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salvo. De maneira alguma, Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma, Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse,
Porém, ouvindo-o, respondeu, Jesus disse, não temos, crê somente e será salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, Ele te cura. Deus, Ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus. Porque as pessoas não são curadas, meu Deus. Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, seja curado, seja curada enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Jesus, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te sara. Enquanto você dorme, Jesus, Ele tira essa doença, essa enfermidade. Enquanto você dorme, Jesus tira essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa, essa dor. Enquanto você dorme, Jesus tira esses sentimentos dolorosos, esses sentimentos malignos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, Ele toca na sua vida agora. Jesus, Ele te cura.
Ele te sara, Ele te liberta, Ele toca no seu coração, nesta madrugada, nesta noite. Não fique triste. Jesus, Ele transforma a sua vida agora. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus. Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhando para os homens e disse: tudo é impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Durma bem. Talvez você tenha consultado tantos médicos, psicóloga, psiquiatra, médicos, e você só escutou palavras negativas, palavras destrutivas. Jesus nunca vai lhe dar ou lhe mandar uma palavra destrutiva. Se crê, tudo é possível ao que crê. Se crê, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: se crê, tudo é possível. Eu fico me perguntando por que tantos crentes colocam a mente num psicólogo, num psiquiatra. Irmão, minha irmã, o maior psiquiatra, o maior psicólogo é Jesus. É Jesus. E Ele toca na sua vida agora. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Creia no poder desse Deus maravilhoso. Creia no poder desse Deus bondoso. Esse Deus que transforma. Talvez você tenha sido tão desprezado pelos homens. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Talvez você escutou tanta palavra não. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas Deus, Ele disse: ainda que uma mãe abandone o filho que ainda amamenta, de maneira nenhuma eu vos abandonarei. Ele não te abandona. Deus não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Seja curado. Seja curado enquanto você dorme. Seja livre, seja liberto enquanto você dorme. Receba a paz, receba o refrigério. Receba o amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27. Creia. Creia no poder desse Deus. Ele pode todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Creia no poder desse Deus. Creia na maravilha desse Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus de poder. Ele é Deus de maravilha. É Deus que transforma. Ele vai tocar na sua vida nessa noite, nessa madrugada, ou no momento que você estiver ouvindo esta mensagem. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Crê somente e serás salvo. De maneira alguma Deus envolveu aqui psicólogo, psiquiatra. De forma nenhuma Deus envolveu aqui psiquiatra, psicólogo, doutores, cirurgiões. Ele disse, porém, ouvindo-o, respondeu, Jesus disse: não temas, crê somente e serás salvo. Lucas capítulo 8, versículo 50. Receba a cura, receba o milagre, o livramento enquanto você dorme. Deus, ele te cura. Deus, ele te liberta. Porque para Deus nada é impossível, disse Jesus. Meu Deus, porque as pessoas não são curadas, meu Deus? Se o Senhor tem tanta promessa de cura, de milagre, de transformação de vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Creia. Creia na palavra desse Deus maravilhoso. Creia na palavra desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, meu Deus. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosa é a tua obra, Senhor. Salmo 139, versículo 13 e 14. Louvado seja o teu nome. Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens: isto é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe de acreditar nesse Deus para acreditar num psiquiatra, psicólogo, cirurgião, advogados, médicos, promotores, juízes, o governo. Não deixe de acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Enquanto você dorme,